Obrigado, Golden Boys. Estamos de volta, 5h39, na tela da TV Diário, na Verdinha FM 92.5 e também no nosso canal Jogada no YouTube. Vamos falar de Ceará agora no programa? Falamos muito de Fortaleza e ainda tem mais. Mas agora é Vozão a nossa pauta, trazendo, claro, a discreta elegância. Minha potência... Coragem medonha, minha potência. Samuel Conrado. E aí, Samuel? E aí, André, beleza, cara? Peraí. Rapaz, parece o Breno aqui, não entendeu nada, o padre ali, entendeu? Não, nada. Rapaz, na hora que eu fui chamar o Samuel... O Gutierrez foi amigo, Gutierrez foi amigo. Não entendi nada. Gutierrez foi amigo. Gutierrez virou a câmera antes de cortar. Aí o Samuel Conrado tirou aqui o óculos dele. Pai, ele deu uma bocejada. Que foi um bocão desse tamanho aqui, meu amigo. Pós-carnaval. Coragem, É meu o cansaço pós-carnaval. Mas Exato. você um climinha também, é né? um corajoso por essência. Tamo junto, André. Beleza, Samuca? Forte abraço. Aquele climinha europeu aqui na capital Ceará. Aqui no estúdio, né, principalmente. Aqui no sofazinho, mas o vovô de Porangabuçu, né, tá na preparação. Inclusive, falando de coragem, viu, o técnico Moza mudou a programação de treinamentos, viu? Colocando os atletas para treinar logo cedo. Hoje teve treinamento às 8 horas da matina, amanhã vai ser do mesmo jeito e sábado, idem. Isso já contando com as peças contratadas recentemente. Wendel Silva, centroavante que chegou ontem à capital cearense, hoje realizou o seu primeiro treinamento sob o comando do Moza, até falou com a Vozão TV, trouxe detalhes da expectativa de vestir a camisa do Ceará e vem cercado de experiências, né? Jogando ali no futebol europeu, principalmente em Portugal. É mais um cara que chega para se juntar aos atacantes que hoje estão ali integrados ao elenco do Moza, principalmente ao Luca, como nós trouxemos ontem aqui, o próprio Moza explicando as diferenças que existem entre esses dois atletas. Luca, aquele cara mais centralizado, finalizador, enquanto que o Wendel pode fazer a função também de segundo atacante, um jogo associativo junto aos meias atacantes do Alvinegro de Porangabuçu. É um cara que pode jogar contra o Floresta no próximo domingo, tanto ele como o zagueiro Luiz Otávio, atletas que vem treinando em Carlos de Alencar Pinto. Por outro lado, o lateral esquerdo Sanches não está à disposição. Sexta-feira passada foi o último dia para inscrever atletas e ele não teve seu nome colocado ali à disposição junto à Federação Cearense de Futebol. Por outro lado, ele pode jogar a Copa do Brasil, que é o assunto que nós vamos falar agora, viu, André? Porque o vovô vai enfrentar o Primavera. O Primavera ontem jogando contra o Araguaína, venceu por 3-0. Ô, rapaz. E aí avançou para a segunda fase. O adversário dele vai ser o Alvinegro de Porangabuçu. Primavera. Te amo. Te amo. Meu amor. Que coisa romântica. Bom demais. Bom demais. E aí, o Primavera isso aí, vai rapaz. ser o adversário do vovô. Rapaz, Nossa, lamentável, né, Wilton? rapaz, isso é um canalha. É difícil. Quando o Kleber Dias tava aqui, ele tava bem pianinho, né? Pois é, quando O Kleber Dias tava aqui, Kleber ele tava aqui, bem ele fica pianinho, bem o cantinho. diretor estando aqui, ele fica todo pianinho. Aí agora ele fica Cabra soltando ruim, as, né, rapaz? Pois é, as pois é. A asinhas. conversa tava até boa. Não é, cara. Falando aqui do Primavera, o próximo aniversário do vovô, que tem velhos conhecidos, viu, André? Você tá sabendo? Tô O sabendo. Primavera? É, o Primavera tem muita gente Quem? conhecida. Tem Por um lá exemplo? que o WB vai adorar. Aquele atacante. Vá O devagar. atacante é. O atacante. Vai Vamos começar devagar. pela zaga, viu? Não Começa me pela emocione, zaga. ó. Espera aí. Não me emocione muito. Não, Começa vai pela ser com zaga, calma, vai. ser com calma. Vamos Na lá. zaga tem o Liger. Que passou por- Ixi, rapaz, foi em casa, né? Aquele Casa, mesmo, Fortaleza. Fortaleza. Não, jogou no Oeste, né? Isso, muitos anos no Bom Oeste. jogador. No Bragantino, né? Jogou muito tempo Deve no ter uns Bragantino 40 também. anos no Lígia hoje, né? Acho que nem tanto. Nem Wilton. tanto, Ele né? tá melhor na Mas é fita bom aí, zagueiro. Wilton. Quem mais? Tem também mais à frente, ó, Gabriel Poveda, que jogou com... Não passou no futebol cearense, mas jogou no Sampaio Corrêa. Foi campeão ali, foi campeão não, foi artilheiro da Série B Sim. há alguns anos, 2023, com o Léo Condé no comando da Olha equipe. aí, tá vendo? Tem também, ali na comissão técnica, o Rafael Marques. Sim. Rafa Marques, que jogou no Botafogo, no Palmeiras, é o treinador da equipe. Iniciando o novo papel como treinador, tá lá comandando o Primavera. Você guardou o melhor pro final, né? E tem também ele, viu? Paulo Baia, o jogador Oh. que passou aqui pelo vovô. Oh, É um dos rapaz. destaques do Primavera, tá lá disputando, dos vai destaques. ser adversário do vovô. É um dos destaques. Olha, se o Paulo Baia tiver com a preguiça que ele teve aqui, eu vou dizer uma coisa, será, não vai ter problema nenhum, porque o Paulo Baia aqui, meu Deus do céu, uma certa feita eu fiquei aqui, sabe, ruminando mentalmente, sabe, aquelas coisas desagradáveis, fui parar no Paulo Baia, como é que um jogador daquele, aquele homem não fez um favor pra ninguém. Os caras pediam, rapaz, vai ali na esquina pegar uma merenda, eles vou nada, rapaz.
tu acha que eu vou me esforçar desse jeito? Mas não jogou nada e esse cara teve no Fluminense. E eu fico sem entender o que diabo é que deu no jogador. É porque ele fez uma jogada num dos gols que o Ceará marcou, né? E de resto, fim de papo. E foi parar no Primavera. Olha aí. Jogador primaveril, digamos assim. Mas acontece, né? Agora, só que ele estava lá em cima do Fluminense, não é? Vem pro Ceará e vai parar no Primavera. Quer dizer, tem jogador que parece que não se toca, né? Com relação a um apuro maior pela carreira. Ele resolveu viver daquele jeito, viver daquilo. E a gente nota a indisposição. Porque eu sempre digo o seguinte, olha, o torcedor, ele aguenta até o jogador ruim. O jogador ruim, ele aguenta. Tira até onda, sabe? Tira até onda. Ele não aguenta, é um jogador preguiçoso. Preguiçoso, exatamente. Olha, o cara com preguiça, eu vou dizer uma coisa. E eu conheço um cara que tem lombriga. Você pode entrar em bem campo de longe, sabia? até sem chuteira, mas Isso. nunca sem alma. Sem alma, perfeitamente. Sem Já alma. disse o grande Ô, Nelson Rodrigues. meu amigo Samuel Conrado, então o Ceará vai pegar o Primavera, a gente vai falar sobre Copa do Brasil daqui a pouco, porque a gente vai trazer todos os confrontos do Ceará, do Fortaleza, do Tirol, que passou ontem também, e também no Maracanã. São os 4 representantes do nosso estado na Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas você chamou a atenção sobre os novos reforços. Se apresentaram ontem, já estão integrados ao elenco, já estão treinando normalmente. A tendência é que eles sejam, pelo menos, relacionados ali no banco para a partida contra o Floresta. Questão física, talvez não seja problema maior, dos maiores, assim, né? Exato, né? O Luiz Otávio, por exemplo, o zagueiro que chegou agora recentemente do Mirassol, ele estava atuando lá com o time mirassolense e virou uma opção na zaga, né? São 6 zagueiros disputando vagas ali para a dupla de zaga do vovô, né? Tem ali o Pedro Gilmar, né? O Gilmar, como ele quer ser reconhecido atualmente, e junto dele o Éder. São os 2 titulares do vovô. Correndo por fora, são 4 opções do Moza. Por exemplo, tem o Ronald Carvalho, que ainda nem estreou com a camisa do Ceará. Júlio César, aí tem o Luiz Otávio, o capitão, e tem o Luiz Otávio que chegou agora. E então, são jogadores que vêm treinando em Carlos de Alencar Pinto, sendo opções pro Moza, já mirando neste jogo contra o Floresta, porque é o último jogo antes de decisões, porque na quinta-feira, sendo uma decisão, né? Na outra quinta-feira tem uma partida contra o Primavera, jogo decisivo, quem vencer avança para a terceira fase da Copa do Brasil, e no outro final de semana, caso assim se concretize o vovô avançando para a final, tem a finalíssima do Campeonato Cearense. Então tem este jogo contra o Floresta, com um jogo mais tranquilo, será venceu por 3-0, tá mais folgado. Então seria um momento de testes do técnico Moza. Para além do Luiz Otávio, o Wendel Silva também vinha jogando, então é uma peça que se junta ali já a ponto de bala para entrar em campo e defender as cores do Ceará. Pois é, Breno Rebouças, esse jogo contra o Floresta, que já tá com a parada ali encaminhada do lado do Ceará, vitória por 3-0 no jogo da ida. Pode ser o jogo também para já ir fazendo essa introdução desses nomes que estão chegando, que ainda precisam da questão do ritmo de jogo, porque depois disso o Ceará vai ter Copa do Brasil, jogo eliminatório, partida única, não dá para vacilar, e depois 2 finais de Campeonato Cearense, confirmando, claro, o favoritismo, passando do Floresta na semifinal. Esse é o jogo para já ir fazendo essa adaptação, essa introdução dos novos reforços? Eu acho que é um jogo pro Moza fazer tudo que ele não teve oportunidade de fazer até aqui, porque ele estava encarando as partidas como resultados que ele necessitava para classificar, para abrir vantagem. E contra o Floresta 3-0, pelo que a gente vê do Floresta, não vai acontecer, gente. Com todo o respeito à Floresta, ao trabalho do Leston, que é um trabalho que eu considero bom no Floresta. Ele já tinha feito um trabalho anterior bom e retornou e tá fazendo outro trabalho dentro das condições que ele possui, que faz com que o time seja um time até competitivo na maior parte do tempo. Mas acreditar que o Floresta vai fazer 3 gols, ganhar do Ceará por 3 gols de diferença para levar para pênalti, porque para classificar direto tem que ser 4 gols ou mais, eu não acredito e acho que ninguém acredita. Então, eu acho que é um jogo pro Moza fazer teste se ele quiser, dar minutagem a quem tem pouca minutagem, colocar jogador para estrear, mexer no esquema tático se ele quiser também. Eu acho que é um jogo onde ele pode fazer alguns experimentos dentro, claro, de um nível de segurança. Ele não vai colocar um time todo sub-20, por exemplo. Ele não precisa colocar uma equipe que não tenha nenhum titular, não. Mas ele pode dar mais minutagem, por exemplo, a um Melk. Ele pode colocar na zaga jogadores que não estrearam ainda para ver esses caras. Ele pode promover a estreia de jogadores do ataque também para entender como é que ele pode utilizar. Ele pode fazer isso, porque é um jogo que o Ceará só precisa administrar. O Ceará entra em campo classificado. Se o Ceará sofrer 2 gols, ele segue classificado.
E a gente não, já falei, eu não acredito que o Floresta vai fazer isso. O Floresta tem um ataque muito com poucos gols na competição. Então eu acho que é um jogo, sim, que oferece ele essa oportunidade também de resguardar um pouco do elenco. Não que o Primavera ofereça essa resistência toda, mas a Copa do Brasil ela é uma competição um pouco traiçoeira. De repente esse Primavera chega, fica se defendendo o jogo todo, num escanteio, vai lá e faz um gol. Então assim, e é um jogo único. Primavera de São Paulo, WE. São Paulo. Então assim, Copa do Brasil tá traiçoeira. Então ele pode, inclusive, deixar ali alguns jogadores que já estão com mais minutagem, com mais desgaste, pra quinta-feira. Enfim, eu realmente acho que essa partida contra o Floresta dá possibilidades ao Moser. Dá possibilidades, porque o contexto é favorável, você tem ali um cenário ainda assim competitivo de uma semifinal, WB. E você tem jogadores que estão pedindo passagem, como o Breno disse. Você tem a oportunidade de dar essa minutagem, essa chance de jogo para atletas que querem ter mais espaço, que querem mostrar isso também, querem mostrar serviço e capacidade de contribuir. Jogo bom para isso. Olha, esse jogo contra o Floresta, ele mais uma vez vai se prestar exatamente para experiências. Vai ganhar mais ainda áreas de um treinamento para o Ceará. Essa é a verdade. O time do Ceará, o resultado está resolvido. Aliás, todo mundo sabia que o desfecho do campeonato seria Fortaleza e Ceará. O resto é só protocolar. O campeonato é só um protocolo. A gente segue, né, de maneira sofrida esse desenvolvimento do campeonato, o desenrolar do campeonato. É nesse ponto que é preciso mudar. É preciso mudar. Mas, Wilton, fazer o quê? Dar uma pintura e dizer que é coisa nova? Não. Vamos imaginar um campeonato mais interessante. Que tal se a Federação Cearense de Futebol, antes do campeonato começar, procurar saber da situação das pequenas equipes? Alguma coisa precisa ser feita. Um plano financeiro já foi apresentado e deixado inteiramente de lado. Ninguém olha para essas coisas. É preciso que os pequenos contribuam para tornar o campeonato interessante. Se isso não acontecer, o nosso campeonato estará fadado a sumir. Os estaduais sumirão. Porque de jeito que a coisa está, levada da forma que aí está, não dá pedal. O profissionalismo já não comporta isso. Será que é preciso abrir no meio a cabeça de quem dirige? Você não pode fazer um futebol profissional, oferecer um produto já esvaziado. Não pode ser assim. Eu não sei, talvez eu seja um sonhador, um visionário. Eu penso o seguinte, há um jeito da gente sair, eu falo de todo mundo. Eu falo de Ceará e Fortaleza, que eu acho numa segunda divisão injustificável. Injustificável. Você me pede um exemplo, pois diga aí, um plano, eu digo Fortaleza. Um exemplo, Fortaleza fez em 4 anos, ele promoveu o tal do milagre, entre aspas. Provou que é possível. É uma questão de gestão. Você tem que ter um plano, não pode ser uma coisa vazia. O campeonato, o futebol, cacete, eu tenho que dizer que é um produto, rapaz. Você pega um produto mal embalado, você bota na gôndola do mercantil, ninguém nem olha. Ninguém nem olha. O que é? O campeonato, ele é realizado porque é uma deferência da CBF para com as federações. Uma deferência. Olha, mantenha os campeonatos estaduais do jeito que estão e tudo bem, nós vamos garantir o voto. Não pode ser assim. E ninguém pode calar diante disso, rapaz. Tá desse jeito. Federação Carioca não pode fazer outra coisa senão jogar um campeonato que já foi chamado até de caixão. Como é que você começou a competição chamando de caixão? Caixão de defunto, rapaz. E por aí, a disparidade. Então você tem que pensar numa coisa macro, sabe? Em que tem que ter um plano. Você não pode deixar Barbalha, Crato, Juazeiro e Maranguape, esses times lançados à própria sorte. Tem que ter um plano. Eu já falei até de um dirigente aqui que propôs inteligentemente um plano de apoio aos pequenos, com pequenas taxas tiradas de campeonato brasileiro. Era tempo ainda de Série B, de Série C. Era uma coisa plausível. Deram de lado, de ombros com isso. Eu sou inimigo dessas coisas. Você fala do apoio financeiro. Rapaz, era uma cota, um fundo de investimento, um fundo de apoio, melhor dizendo,
Era uma verba que seria criada e distribuída depois com as pequenas equipes como apoio. Como o Campeonato Paulista, que é mais rico, tem essa condição de vender bem, né? Vende bem para a televisão e distribui uma cota maior. A questão do Campeonato Paulista e WB também tem muito a ver com ser em São Paulo, porque é onde está a maior concentração de verbas do mercado, é onde tem a maior parte de questão de mídia também. Então, assim, eles têm um contexto muito diferente, por exemplo, único, do nosso. Pois é por São isso. Paulo é outro mundo. Não, é outro país. São Paulo é outro país. É outro mundo. Né? Se o país... O cara botou economicamente o São Paulo, ele seria no mundo, ele estaria numa posição econômica positiva se ele fosse um país. Eu não sei. Mais do que muitos países. Isso aí eu sei, filho. Eu não estou desconhecendo isso, não. Mas eu só estou dizendo que uma coisa profissional, o futebol é um produto, cara. É uma atividade capitalista também. Você não pode fazer um campeonato de mentirinha, porra. Economicamente falando, é a cidade mais importante da América do Sul. Porque lá está concentrado tudo. Então, assim, a Federação Paulista trabalha com valores que a gente não tem nem noção. Mas se ela trabalhasse Tanto mal... é que toda vida que tem eleição na CBF, sempre quem tem influência é a Federação Paulista, porque os caras sabem o peso que eles têm. Olha, mas peraí. Mas você sabe por que aqui a coisa é melhor? Não é só a riqueza, não. É porque eles sabem fazer. Tiram proveito, porque com dinheiro, se eles fossem incompetentes, eles fariam um campeonato sem apelo. É isso que eu estou dizendo. Ou a gente desperta, ou faz uma coisa para valer, ou não se faz nada. Porque não tem sentido. As rodadas, a gente já sabia. Semifinal, protocolar. Esses jogos de volta são protocolares aí. Esvaziados totalmente. Então você não pode achar que é normal, pô. Bom, eu vou perder uma tarde de domingo para ver o quê? É isso que eu estou dizendo. O futebol, rapaz, olha, é uma fábrica de fazer dinheiro, se bem, sabe, orientado, se bem produzido. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo nada demais. Não estou descobrindo a pólvora, nem o macarrão. Não, tá. Honra. Vamos pro intervalo. Aí tem que fazer um intervalo. Ligeiro bala, a gente volta já. Eu falei pouco. Depois de um discurso desse, o homem da cá resiste.